Olá, pessoas lindas! Estou aqui na beira da Praia do Rosa, um espaço que são vários restaurantes, muito legal, que é super badalado, movimentado no verão. No inverno é mais final de semana. E eu, pessoalmente, eu gosto muito da cidade quando ela tá mais tranquila assim. Tá tão calor assim? Não, porque eu fiz uma trilha pelos morros e vim até a beira da praia no intuito de dar um mergulho, só que eu achei que a água tá muito gelada. Então, só molhei os pezinhos. Tá bom, já recebi a benção ali do mar, né? E eu tô aqui pra compartilhar, espero que dê certo o áudio aqui em função de eu não estar com o microfone e ter bastante vento agora. A hora que eu cheguei não tinha tanto vento, já tá se formando umas nuvens ali, possivelmente vai nublar, vai chover, alguma coisa nesse sentido. Tomando um chazinho. E uma coisa que eu quero compartilhar hoje é o quanto a gente espera o momento certo, o momento perfeito pra se sentir feliz, né? Essa semana teve um dia que eu gravei um vídeo no TikTok falando sobre isso, né? Que foi um momento assim de extrema abundância, prosperidade, bem-estar, totalmente desvinculado de qualquer coisa. Inclusive eu tava super mal fisicamente, tive acredito que seja uma crise de pânico, administrei ela, entrei em contato, né, com esses medos, com essas dores. E eu fui aquela pessoa que a vida inteira fugi dos meus medos. E tô entendendo, né, o que significa aquela frase que diz que a nossa maior potência está nos nossos maiores medos. Eu tô vivendo isso na pele. Então eu cheguei aqui nessa cidade, dentro de um relacionamento. Eu tomei uma decisão antes dessa pessoa aceitar vir junto, né? Nós já nos conhecíamos, já estávamos morando juntos. E ele colocou uma data pra frente. Eu disse não, a partir desse período eu vou. Eu decidi. Naquele momento eu estava motivada por situações externas, por pessoas. E as sincronicidades da vida e os aprendizados, eles são tão perfeitos que tudo se desconstruiu, né? Tudo que eu precisava desaprender, eu estou desaprendendo agora. E construindo o que realmente faz sentido. Para o que eu sempre acreditei, mas estava caído no esquecimento. Uma situação bem recente que me colocou cara a cara com isso e disse: Denise, se tu não vê agora, eu não sei quando é que tu vai ver. Eu recebi uma proposta de trabalho numa pousada aqui à beira-mar, incrível. Pensa num lugar mágico, lindo, 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 lindo. E no dia eu tava numa catarse psicológica, assim, sabe? E física. Tava com muita dor de cabeça, eu tava me sentindo muito irritada e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Pra vocês terem ideia, que eu cheguei nesse lugar pra fazer a entrevista e eu fiquei dando voltas e eu não achava o lugar. E daí começou a vir aquela irritação, que é uma coisa que eu trabalho muito em mim, aonde eu quero resolver as coisas rápido e eu fico irritada comigo quando eu não consigo. E fui me comunicando com a pessoa que estava aguardando para fazer a entrevista comigo. E ela foi super gentil, super amável. E foi me direcionando até que eu encontrei. Porque aqui tem essa coisa, né, do Google, dar uma localidade diferente do que está marcado ali, realmente onde é o lugar e o ponto que ele coloca no mapa. Às vezes tem uma diferença. Mas enfim, eu não consegui enxergar a placa. Tem uma placa enorme numa recepção. Tava dando o ponto errado, estava. Mas se eu andasse um pouquinho devagar e prestasse atenção no caminho, eu ia encontrar. E não foi isso que eu fiz. Resumindo, eu me atrasei cerca de meia hora para a entrevista. A moça ainda me esperou, foi super gentil. E eu entrei no lugar e eu não enxergava nada, entende? Eu não conseguia visualizar onde é que eu estava. E eu entrei para fazer a entrevista e a minha única preocupação é o quanto era a remuneração. E eu não me dei conta das oportunidades que estavam naquele lugar. A remuneração era ruim de forma alguma. Mas daí eu comecei a fazer meus cálculos com o ponto de vista da escassez. E achei que não valia a pena. Pela distância, pelo desgaste do carro, por talvez não conseguir conciliar com o freela que eu tô fazendo num outro lugar, que eu teria que abrir mão, de repente eu teria que me mudar. E daí eu comecei a criar vários empecilhos para achar aquilo ali ruim. E ela foi super solícita, me tirou todas as dúvidas, me explicou tudo. E
eu já saí dali me sentindo muito desconfortável, para além do desconforto físico e emocional que eu estava sentindo, porque tinha um grande conflito ali. Eu estava diante de uma oportunidade muito legal, que ia para além do cargo em si que eu iria executar, que já traria muito conhecimento, muitas coisas novas, e para além da remuneração, mas sim um ambiente que eu estaria em contato. E eu fui para casa e eu continuei fazendo essas contas com a visão da escassez, e fiquei em dúvida, até que ela respondeu que já tinha selecionado a pessoa. Antes mesmo que eu pudesse dizer, quero muito estar fazendo parte dessa equipe e gostei muito, né, de ter conhecido você, aquela coisa toda assim de a gente ser sincero, né, transparecer o interesse que a gente tem naquela oportunidade. Então eu fiquei tão em dúvida que ela já, tipo, a minha frequência era de não merecimento. E daí veio um grande aprendizado, que hoje, eu passando aqui por essa rua, fechou assim, uma pecinha de um quebra-cabeça. Sabe aquela história que as pessoas falam de que quando você tá numa frequência ou numa identidade, você não enxerga as oportunidades? Fato. Quando eu cheguei aqui em abril de 2023, eu lembro que eu mandei currículos para todas as pousadas. Penso eu, né, que mandei. E essa rua aqui, onde eu coloquei meu carro agora, eu estacionei já o carro diversas vezes, eu já passei várias vezes por aqui. E eu nunca entrei no site dessa pousada. Inclusive, eu cometi um grande erro quando ela entrou em contato comigo e disse, recebi o teu currículo. Eu fiquei pensando, da onde que veio esse currículo? Eu não me lembro de ter mandado para essa pousada. E eu não fui olhar, que eu tenho sempre o hábito de, quando eu vou fazer uma entrevista, ler a respeito da empresa, para entender o contexto, para ver se fecha com os meus valores e também para ter teor de conversa, né? E já me inserir mesmo, já me conectar com aquela consciência ali, porque o negócio sempre é uma consciência. E ali, quando eu cheguei em 2023, aqui na Praia do Rosa, eu vi que eu estava numa frequência de tanta escassez, de tanto não merecimento, num mundo tão horrível, que eu não conseguia enxergar as oportunidades. E agora veio uma percepção muito diferente a respeito do se sentir merecedor e do ser merecedora, né? Ser merecedor, todos nós somos, desde que começamos a ser gerados no ventre da nossa mãe. A gente já tem direito a tudo, a vida, ao oxigênio, ao amor, ao carinho. E o amor, se vier dos outros, melhor, né? Na primeira infância, principalmente. Mas esse amor divino que habita todos nós, o amor pela gente mesmo. Que, se tu for olhar a jornada de cada um, é essa busca por esse grande amor por si mesmo. E é onde você se ama profundamente, você consegue entender e gerenciar melhor as relações, os conflitos e se relacionar bem com a energia do dinheiro. E era justamente o que eu não estava fazendo. Eu estava buscando sempre como que eu posso correr atrás do dinheiro, como que eu posso fazer mais, me cansar mais, me ocupar mais, parecer mais, agradar mais. E isso para tudo, para as relações, né? Fossem as relações afetivas, fosse relacionamento com a família, com as filhas, enfim. Vou sentar mais para trás que tá cortando minha cabeça. E ali eu vi, né, que eu tinha uma visão tão profunda de que eu não era merecedora, que eu precisava ser mais perfeita, que eu precisava saber mais. E óbvio que isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai ser perfeito. De uma ótica de comparação, eu tô querendo dizer. Mas já somos perfeitos por sermos quem somos. E a perfeição está na... Olá, pessoas, agora que eu consegui parar para terminar de gravar o vídeo, já é umas 7h15 da noite, né? Olha o contraste, de tarde estava de biquíni e agora estou aqui de cobertinhas. Cheguei morrendo de fome, tomei um café, coloquei um feijão para cozinhar, já encaminhei alguma coisa para jantar. Fiquei bastante tempo ali envolvida para baixar as fotos, consegui liberar espaço aqui, que eu tinha muita coisa. Fazia muito tempo que eu não fazia essa revisão aí. E eu tava fazendo aquela reflexão lá na beira da praia
sobre a perfeição, né? Vou dar continuidade no que eu estava falando. E a importância que tem a gente sair desse lugar de não se comparar, parar de se comparar, né, na verdade, e ver a perfeição em tudo que está acontecendo agora, principalmente nos nossos erros, nos nossos acertos. Eu consigo olhar com mais amorosidade para minha história. Eu estava ontem dando uma revisada no que eu tinha produzido de conteúdo desde que eu comecei essa jornada de autoconhecimento. E tem tanta coisa ali que eu estou estudando agora e que há 3, 4, 5 anos atrás eu já estava falando. E esse negócio de você sustentar e dar continuidade, ele é muito importante. Porque eu me perdi muitas vezes ao longo do meu caminho. E a maior vitória para mim nesse momento está sendo me acolher nesse sentido. Desses perdidos que eu dei, né? Em relação ao lugar que eu estava, eu já tinha várias percepções e quando via eu me perdia novamente. Me enredava novamente naquela maneira de pensar, naquela maneira de agir, naquela maneira de me relacionar. E comprova, né, o que eu tenho escutado muito a respeito da importância de você manter essa constância no que você está fazendo, no que tem sentido para a tua vida. E tem pessoas que vão continuar caminhando com você, tem outras que vão se despedir, né? Às vezes de maneira mais tranquila e amorosa, às vezes de maneira mais apegada, mais sofrida. E aí tá o aprendizado também, né? Que não precisa existir esse sofrimento quando a gente aceita as coisas como são. E o mais bonito disso tudo que eu visualizei ali nos conteúdos é que cada vez que eu me perco e que eu retorno, eu tô mais firmada no que realmente começa a fazer sentido como um estilo de vida. E tô olhando com mais maturidade, assim, para essa questão de escolhas, de renúncias, né? Tô morando num outro estado, eu vejo a minha filha com menos frequência. E eu fiz essa opção, essa escolha, respeitando o que é mais seguro e mais de acordo com o que fica confortável para ela viver agora, né? Que é estar num ambiente com as amigas e as colegas que ela conhece desde o berçário e continuam estudando juntas e agora elas estão numa outra fase, na adolescência. E se eu te disser que eu não sinto falta e que é super fácil de lidar com isso, eu tô mentindo. O que eu tenho trabalhado muito é a questão de liberar a culpa, né? Porque existe isso de maneira muito intrínseca, assim, nas mulheres, de renunciar realmente a tudo em função dos filhos. Obviamente que quando eu escolhi mudar de estado, foi buscando essas experiências, principalmente no sentido de trabalhar com bastante intensidade esse desapego às coisas que não faziam mais sentido na minha vida, né? Então, morar onde eu morava, conviver com as pessoas que eu convivia, não estava mais fazendo sentido nenhum e também eu não conseguiria avançar além do que eu já sabia. Eu precisava ir para novos ambientes e com isso eu tenho o ônus, né, de ver a minha filha de uma maneira mais espaçada. E a importância que tem de eu dar essa prioridade por esta construção agora, para justamente eu libertar essa culpa inconsciente que existe nas mulheres da família que eu vim.
e libertar as minhas filhas disso também, né? Eu tô fazendo por mim, em primeiro lugar, obviamente, e isso vai refletir em todas essas pessoas, né? Que vieram primeiro do que eu e as que vieram depois de mim, todas essas mulheres. E olhar para isso é ver a vida num movimento de o símbolo do infinito, né? Onde você fica circulando, ou um espiral, onde a gente não está acima e não está abaixo de ninguém, estamos em pontos diferentes, em momentos tu vai estar mais acima, em outros momentos tu vai estar mais abaixo, e quando você está abaixo, você tem essa visão ali dos aprendizados, dessa parte do vale que você está atravessando, e quando você está no alto, no topo, na colina, você poder contribuir, né, com o que você está conseguindo visualizar para as outras pessoas que ainda não visualizam, caso seja do interesse delas. E nesse sobe e desce, nesse vai e vem da vida, eu passei por etapas onde eu vivia completamente voltada para cumprir com as coisas que eu acreditava que era a maneira de viver a receita de felicidade, baseado no que eu tinha visto, né? E ouvido dos meus familiares, dos amigos e das pessoas que eu tive contato em ambiente de trabalho. Só que era tudo muito, muito estranho. Eu me sentia muito peixe fora d'água, literalmente. E então começou essa busca, né? Por esse entendimento da espiritualidade, por um outro viés para além da religiosidade, que eu cheguei a frequentar espaços diferentes, religiões diferentes. E era tudo muito estranho para mim. Eu adquiria o conhecimento, mas chegava um momento que aquilo ali já não se encaixava mais dentro do que o meu coração estava buscando. E daí eu entrei para algo mais profundo, mais individualizado, comecei a consagrar ayahuasca, comecei a fazer estudos, comecei a conviver com pessoas desse meio. E daí eu fui para uma outra polaridade que acaba sendo muito parecida com a primeira, só que com outro nome, né? De pensar somente no espiritual. Só que daí chegou um ponto que eu pensei assim, a gente está vivendo essa experiência aqui na matéria. Como assim eu vou ignorar o que está na matéria, que é o meu corpo em primeiro lugar, né? E obviamente que ele começou a pedir essa atenção, esse cuidado e essa união com essa espiritualidade. Anda tudo junto, só que a gente não olha para isso e não coloca a consciência de continuar desenvolvendo isso. E então eu comecei pela mentalidade, porque eu vi que muita coisa estava assim super desatualizada, né? Não estava mais funcionando para minha vida. E ali nessa busca por essa mentalidade e pela a união do que eu já tinha estudado sobre o corpo, sobre a energia vital, sobre a energia sexual, aí as coisas começaram a se alinhar mais, né? E daí, obviamente, quando a gente rompe certas barreiras e sai da ilusão de certas coisas, se liberta de certas prisões que a gente mesmo estava se colocando, tem muitas coisas que caem por terra. Muitas ilusões, novamente, são rompidas, né? E daí eu me vi, pela primeira vez na vida, completamente solitária, em solitude. E por uma escolha consciente, não mais como acontecia antes, aonde eu me colocava como vítima, como rejeitada, como excluída, como abandonada. Claro que eu entrei de maneira bem incisiva nesse processo inicialmente, quando tudo começou a ruir e acontecer, e eu comecei a fazer as escolhas para que essa torre viesse abaixo realmente. Eu senti tudo isso. Não foi uma coisa assim, ficou para trás e eu não tô nem aí. Eu senti. Tinha um apego grande, tinha um medo muito grande. E o que eu tô vivendo hoje, eu tenho muito orgulho de mim. Porque hoje a situação financeira que eu tô passando, ela é bem desafiadora. E é bem desafiadora, diferente das outras vezes que eu passei. Porque, em primeiro lugar, realmente agora eu tenho exclusivamente eu para contar. Não é
o fato de, se eu precisar, eu tenho alguém a quem recorrer, eu vou ter onde ficar, eu vou ter onde morar por um tempo, ou não vai me faltar um prato de comida. Agora depende exclusivamente de mim, né? Eu sempre tinha algum familiar, ou estava num relacionamento, ou tinha algum amigo. E agora, nesse momento de solitude, é esse fortalecimento de quem eu sou, de quanto eu posso me nutrir, de quanto eu posso me bancar, né? E tá sendo uma construção. Eu vejo que hoje, aos 46 anos, é como se eu tivesse 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha esse desejo de movimentar as coisas como estão acontecendo hoje, e eu sempre ficava adiando, porque eu achava que a minha felicidade estava em outras coisas, porque eu achava que a felicidade estava em um relacionamento, estava em ter filhos, estava em fazer bonitinho e estar presente na vida das outras pessoas. E eu esquecia completamente de mim, das coisas que eu gostava, das coisas que eram importantes. E chegou esse momento que não passa mais, né? Pela fase que eu tô vivendo, a menopausa, e por ver a existência de uma outra maneira. E o mais curioso disso tudo é que eu tô me desesperando com calma. É bem isso. Então eu entro em contato com essas referências e com essa percepção da realidade que eu vivia antes, e eu me centro, né, no que eu quero viver daqui para frente, no que importa, no que eu posso construir. E se você me perguntar exatamente o que vai ser, eu não faço ideia. O como não é comigo. Eu tô me trabalhando para ter essa estrutura, essa base, porque é isso que vai fazer diferença para conseguir visualizar e enxergar as oportunidades que eu mencionei no início do vídeo, na primeira etapa do vídeo, né? Para ver lá na beira da praia. Então isso vai fazer diferença. Essa equalização, né? De estar em estado de completude, independente de adversidades que estão acontecendo lá de fora. Tá tudo bem, eu errei, beleza, o que eu posso fazer agora diante disso? Como que eu posso melhorar e estar mais atenta para ficar mais confortável para mim as coisas, no sentido não de acomodar-se, sabe? Mas no sentido de pode ser mais leve, pode ser mais divertido, pode ser mais alegre, pode ser mais rápido, pode ser mais fácil. Sair desse condicionamento e aceitar nessa fase bonita que eu tô entrando agora, que é de começar a envelhecer, né? Envelhecer com essa consciência nova, com mais amorosidade, aceitando mais as coisas, dissolvendo a culpa, me perdoando. Eu tenho aprendido tanto sobre isso, tanto assim, sobre a questão de como a gente foi ensinado a enxergar, né, as coisas, que na verdade não existe culpa de nada, existem experiências, escolhas, aprendizados, mas não culpa. Não existe esse peso. E quando a gente começa a se liberar, né, dessa culpa que inventaram, que ela nem existe, as coisas fluem com mais amor, né? Que é esse o objetivo, é a gente estar vivendo essa experiência e estar em contato com todas essas nuances que é ser humano, e trazer essa consciência desse humano para uma leveza maior e união maior com o espírito, né? Sair dessa ilusão, dessa separação. Somos, né, essa porção de Deus que somos esses grãozinhos de areia que completam, né, tudo. Cada grãozinho é importante. E a gente sentir essa grandiosidade diante da nossa própria vida e de todas as coisas que a gente constrói. Então eu tô com muito orgulho, assim, de mim, no sentido de eu tô passando por todas essas diversidades, eu tô escolhendo, e eu tô me perdoando a cada equívoco, a cada falha, e eu me sinto bem na minha presença, e eu consigo com mais facilidade a cada dia que passa
entender melhor, né, esse propósito que é viver. Viver já é o propósito. Tá aqui já é o propósito. E todas as escolhas incríveis que a gente tem a cada minuto da nossa existência e de tudo que podemos abrir de possibilidades se a gente estiver sintonizado e nesse estado de presença, nesse estado de observação, para quando chegam, né, as oportunidades, a gente saber transformá-las em riqueza em todos os sentidos. Riqueza de dar, riqueza de receber, riqueza de fazer em contribuição, fazer dinheiro e fazendo essas pazes com o dinheiro, entendendo que todos nós merecemos, né, a abundância, a prosperidade. E esse momento de estar aqui, imagina, morando sozinha em outro estado, buscando uma forma de construir as coisas, me sentindo à vontade de sair sozinha, me sentindo à vontade de voltar a gravar conteúdo, que eu amo fazer isso, de compartilhar as coisas que eu tô aprendendo, de poder contribuir com os outros de alguma maneira. E o que eu fiz hoje, o que eu venho fazendo nos últimos dias, de sair, passear sozinha na beira da praia sozinha, fazer trilha. Eu morava aqui há tanto tempo, né? E eu só comecei a fazer isso no ano passado pra cá. Tá sendo muito gostoso curtir a liberdade, fazendo as coisas que realmente têm importância pra mim. E quando eu escolho estar perto das pessoas, né? Conversar, poder fazer alguma coisa junto com os amigos, com as pessoas que eu tô conhecendo, é de um lugar de escolha e não de dependência. Não precisa ser difícil, não precisa ser demorado, né? Eu entendo que o meu processo é meu processo, o meu processo é único. E o momento que você começa sempre é o momento certo, independente do que tenha acontecido antes, sempre tem possibilidade de tudo se transformar, tudo ser diferente. Essa é a verdade, né? Tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor. Só que para isso a gente precisa assumir essa responsabilidade do que nos cabe fazer, do que precisa de ação e principalmente de desapego. Então vou encerrar aqui esse vídeo, já tô cansadinha, quero dar uma boa lida ainda, né? Peguei uns livros muito bons. Foi bem gostoso fazer a trilha, mas eu tô bem cansada, né, fisicamente. E nos falamos e trocamos mais percepções ricas e prósperas nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.